No estudo bíblico de hoje, quantas igrejas você acredita que existem no mundo hoje? Centenas? Milhares? Apenas uma? Vem comigo para descobrir a resposta relacionada a esta questão. E não é nenhuma das possibilidades que eu mencionei agora. Graça e a paz, pessoal, bem-vindo aqui ao canal Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson e hoje vamos falar sobre eclesiologia, o estudo da Igreja de Deus, Igreja do nosso Senhor Jesus. Estudo bíblico muito importante para a sua vida. E a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma diferença entre igreja e denominação eclesiástica. Existem muitas denominações no mundo hoje que traz o título Igreja alguma coisa. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Evangélica da Paz, Igreja Evangélica Maranata, Igreja de Deus no Brasil. Então, denominação, você já percebeu, é o que não falta. Agora, o que muita gente não percebe é que o termo igreja não se refere às denominações que existem no mundo atualmente, seja esta denominação protestante, católica ou qualquer outro segmento que por alguma razão se denomine igreja. Denominação, como você já percebeu, se refere às organizações humanas, aos segmentos religiosos que de alguma maneira querem ajudar as pessoas a se tornarem sim igreja e terem um encontro com Deus. No entanto, se você está no vídeo comigo até agora é porque você quer saber quantas igrejas existem no mundo atual. E a resposta é muito simples. Existem apenas 2 igrejas. E um terceiro grupo aqui que eu vou deixar para falar sobre ele no final do vídeo. Agora, se você quer saber quais são estas 2 igrejas e esse terceiro grupo que eu vou te mostrar até o final do vídeo, vou apenas pedir para que você se inscreva no canal, pois nós estamos aqui para te ajudar, a fim de que você consiga, por meio do conhecimento, edificar a sua fé em Cristo. Se inscreve aí, vai lá. É de graça, não custa nada e nos ajuda bastante. Tá, agora que você já entendeu o conceito de denominação, eu sei que de uma maneira bastante simples, só para você perceber que existe uma diferença entre denominações eclesiásticas e a igreja propriamente dita, vamos entender o que significa igreja e o que é uma igreja de fato. Preste atenção, eu vou dar um conceito bastante simples e rápido só para você entender. Igreja basicamente significa aqueles que foram chamados para fora. E a ideia que melhor ilustra esse conceito está lá no passado. Havia um arauto, um mensageiro que era enviado às cidades, dizendo que alguém importante estava para chegar. Um governador, por exemplo. E esse arauto, ele dizia às pessoas, saiam de suas casas, se reúnam em uma assembleia solene na praça principal da cidade, por exemplo, porque está chegando aí o governador e ele tem algo a dizer a vocês. E as pessoas que saíam de dentro das suas casas e iam até esta praça, esse local que geralmente era um local público e acessível a toda a população, se reuniam em uma assembleia para ouvir o que aquela pessoa importante teria a dizer. Para todo este processo aí das pessoas saindo de dentro das suas casas e se reunindo em uma assembleia, existia uma palavra para designar esse conjunto. Eclesia, que é trazido para o nosso português como igreja. Ou seja, a igreja é a reunião daqueles que foram chamados para fora. Pois bem, entendido isso, agora você já pode imaginar o que é uma igreja realmente igreja, uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira é realmente um indivíduo ou uma pessoa que faz parte de um conjunto, de uma assembleia de pessoas que foram chamadas para fora. E no caso da igreja verdadeira, nós estamos apontando para Jesus como nosso arauto, e ele chama pessoas como eu e você, e nós saímos de uma condição mundana, nós saímos do mundo, nós saímos do nosso conforto, por assim dizer, e vamos até esta assembleia, até esta reunião para ouvir aquilo que o nosso arauto, o nosso comandante, o nosso governador, o nosso rei tem a nos dizer. E quando nós entramos na presença dele por meio desta assembleia solene, por meio desta reunião solene, ele nos dá as boas notícias da salvação, ao mesmo tempo que também nos dá uma ordem, uma direção, um ministério para seguirmos. A nossa proposta no vídeo não é sermos demasiadamente longos com relação às explicações referente ao que significa a igreja, mas eu quero que você entenda esse conceito básico. Existe um arauto, o nome dele
ele é Jesus e ele está nos chamando para fora. E ao atender este chamado, nós nos tornamos igreja de Deus. Nós nos tornamos igreja do nosso Senhor Jesus. Nós fazemos parte deste processo denominado igreja. Com estas ideias, com estes conceitos em mente, eu tenho certeza que você vai entender porque de fato só existem duas igrejas no mundo e um terceiro grupo de pessoas. A questão é a seguinte: existe um grupo de pessoas, denominado igreja, que ouviu a voz do arauto, saiu para fora das suas casas, se reuniu na congregação solene, na congregação santa, diante dele e ouviu as suas palavras e creu nas suas palavras e decidiu viver segundo as instruções do arauto. Mesmo quando a gente pensa no aspecto natural, naquele tempo em que existia um arauto humano e que chamavam as pessoas para fora das suas casas a fim de que elas ouvissem este governador, esse líder que fosse lhe falar alguma coisa, haviam aquelas que iam para a assembleia, ouviam e falavam: opa, gostei dessa notícia, gostei do que esse camarada está falando, acredito que vai dar tudo certo, soa como uma promessa que realmente vai ser cumprida. E havia aquele outro grupo de pessoas que falava: não acredito nesse arauto, não quero viver segundo o que ele está falando, sei lá, parece uma promessa de político que nunca vai se cumprir. Então eles estavam dentro da congregação, mas não faziam parte da congregação como um todo, porque eles não queriam obedecer. Igualmente dentro das igrejas atuais. Um grupo de pessoas muito grande foi chamado para fora e entraram dentro das denominações. Este grupo de pessoas que se reúnem dentro das igrejas é a primeira igreja, das duas que eu tenho mencionado. Esta igreja é conhecida como igreja visível. É a igreja que você vê com os seus olhos. As pessoas dentro dos templos, as pessoas em suas casas, orando, buscando a Deus, ouvindo a voz do arauto e se propondo a aprender com esse arauto sobre as coisas do reino, sobre as coisas de Deus. Entende isto? A igreja de Deus se reúne em nome deste Deus para adorá-lo. Então eu não sei a qual denominação você especificamente pertence, ou mesmo se não pertence a nenhuma denominação, mas você precisa entender que a igreja visível está dentro das denominações. E elas são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. As denominações existem para nos ajudar a chegar a Deus. Quer queira, quer não, com defeitos ou sem defeitos, esta organização ela é necessária, porque você precisa associar as denominações com aquela praça, aquele espaço público, onde as pessoas se reuniriam para ouvir o arauto. Estando dentro de suas casas, as pessoas nem sequer teriam a oportunidade de ouvir o arauto. Então, o meu conselho para você, a minha direção para você é: procure um grupo, uma igreja que você entenda que de fato está voltada para a palavra de Deus, para a Bíblia. E se filie a ela, porque lá você vai ouvir a palavra, lá você vai ter a condição de ouvir o arauto falando ao seu coração. Eu sei que não existe uma denominação perfeita, afinal de contas elas estão sendo lideradas por homens imperfeitos. No entanto, quem cuida da sua igreja é o próprio Jesus Cristo. Ele disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nos últimos 2000 anos é isso que Cristo tem feito. Ele tem cuidado da sua igreja ao longo de todos esses anos. Por isso ela não ruiu, por isso ela não se perdeu e nunca vai se perder até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Então se filie a uma denominação confiável e faça parte da igreja visível, a igreja que os nossos olhos podem ver. No entanto, existe uma segunda igreja. Esta segunda igreja é a igreja invisível. Mais importante do que fazer parte da igreja visível, perceptível, que nós podemos ver com os nossos olhos, é fazer parte da igreja invisível, a imperceptível, aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. A igreja invisível se compõe daquelas pessoas que verdadeiramente vivem segundo a direção do arauto, vivem segundo a palavra de Deus. Sabe, mais importante do que obedecer às diretrizes da denominação a qual você pertence, você precisa obedecer às diretrizes de Jesus, do arauto, daquilo que nós temos especialmente no Novo Testamento. Entenda que a igreja é invisível porque nós não podemos percebê-la. Nós não podemos dizer realmente com certeza absoluta quem é salvo e quem não é, quem está com Deus e quem não está. Não devemos e nem podemos julgar por aquilo que nós estamos vendo. A igreja invisível só Deus pode ver.
Eu quero que você entenda o seguinte: nós cremos numa segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar de maneira corpórea e visível. Neste momento, ele vai arrebanhar os seus. Ele vai trazer para perto dele as pessoas que de fato pertencem a ele. E é ele que vai dizer quem é verdadeiramente igreja invisível, aqueles que podem entrar no reino de Cristo. Mateus menciona um momento onde Jesus vai fazer um julgamento sobre a igreja e ele vai separar em dois grupos. Perceba que esse grupo total é a igreja visível. No entanto, ele vai separar a igreja invisível de dentro da igreja visível. Isto mesmo, a igreja invisível está dentro da igreja visível, ela não está fora. Por isso é importante que você esteja ligado a uma igreja. Igreja não é apenas o indivíduo, é o indivíduo enquanto aquele que saiu para fora da sua casa para estar com Cristo, mas ao mesmo tempo é aquele indivíduo que faz parte daquela congregação que foi formada. A igreja não é só o indivíduo, a igreja é o indivíduo enquanto participante de um grupo. Então perceba que naquele momento Jesus coloca à sua direita a igreja invisível e à sua esquerda fica aqueles que faziam parte apenas da igreja visível. Agora o terceiro grupo de pessoas é aqueles que nem saíram das suas casas, nem deram ouvido ao arauto. Então o terceiro grupo de pessoas é o grupo dos não igreja, é o mundo. É as pessoas que não temem a Deus. Simples assim. E a pergunta que eu quero fazer a você é: em qual desses grupos você se encaixa? E por último, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante, vai nos apoiar ao mesmo tempo que você vai aprender muito mais sobre a palavra de Deus através de nossos estudos bíblicos. Deixa aquele joinha e até o próximo. Tchau!